Você está sendo enganado pela história, não porque ela se esconde, mas porque você se recusa a olhar para trás. O dinheiro inteligente sempre se move primeiro. Eles não leem jornais otimistas, eles leem os números, enquanto jornais exaltavam prosperidade e políticos prometiam crescimento sem fim. Nos loucos anos 20, alguns poucos já se dirigiam discretamente às saídas. Eles viam as rachaduras antes que se tornassem abismos. Sentiam o cheiro da fumaça antes do incêndio. E nas últimas horas, antes do colapso, agiam com precisão impiedosa enquanto o resto do mundo dormia, sonhando com a riqueza fácil. A história do crash de 1929 não é sobre um evento imprevisível, é sobre a cegueira coletiva e a punição por ignorar todos os avisos. Nos loucos anos 20, os preços das ações dobraram, depois triplicaram. A especulação era a nova religião americana. Americanos comuns, embriagados pela euforia, pediam dinheiro emprestado para investir. Taxistas, engraxates e garçonetes davam dicas de ações em esquinas e bares. Este era o sintoma clássico e fatal de uma bolha, a transferência da especulação da elite para a massa. Quando todos estão dentro, não há mais ninguém para quem vender. Mas sob o brilho da festa, homens como Joseph Kennedy e Bernard Baruch liam sinais diferentes, estudando a história dos ciclos de euforia e pânico. Kennedy, pai do futuro presidente, disse a famosa frase: "Se até o engraxate está dando dicas sobre ações, está na hora de vender." Ele entendeu que, quando a especulação atinge o nível da rua, o topo está próximo. Baruch, veterano de crises anteriores, sentia o perigo pairando no ar de Wall Street. Eles não precisavam de análise gráfica sofisticada, eles precisavam de psicologia. Ambos começaram a vender metodicamente meses antes do desastre, liquidando participações e convertendo ativos voláteis em dinheiro e ouro. Os sinais ignorados pelo público, entendidos pelo dinheiro inteligente. A bolha de 1929 não estourou do nada. Ela deu uma série de avisos ignorados pela massa, mas que foram o roteiro de fuga para a elite. 1. A pirâmide da alavancagem. Margin calls. O mercado de 1929 não era impulsionado por lucros reais, era impulsionado por crédito fácil. O investidor só precisava pagar 10% do valor da ação, pegando os outros 90% emprestado, investimento com margem. Isso criava uma gigantesca pirâmide de alavancagem que dependia de uma única coisa: as ações precisavam continuar subindo. O dinheiro inteligente via que fundos de investimento, os mutual funds da época, também estavam entrando no jogo, tomando empréstimos para comprar mais ações. Era uma alavancagem sobre alavancagem. Quando as chamadas de margem, a exigência de depositar mais dinheiro para cobrir perdas, começaram a aumentar nos meses que antecederam outubro de 1929, o dinheiro inteligente reconheceu o sinal vermelho. A base do castelo de cartas estava sendo puxada. Eles liquidaram antes que as chamadas de margem se tornassem forçadas e em massa. 2. O voto de não confiança do Federal Reserve, SAFED. O Federal Reserve, vendo a euforia descontrolada, tentou desesperadamente esfriar a especulação. Eles começaram a elevar as taxas de juros. Historicamente, o aumento de juros é a ferramenta que tira a liquidez do mercado e o obriga a respirar. O Fed estava enviando um aviso claro: o crédito fácil acabou, a festa está sob ameaça. A massa ignorou, acreditando que, desta vez, é diferente. Mas o dinheiro inteligente ouviu o aviso do guardião do sistema e interpretou o aumento de juros como o início do aperto final. Quando o Banco Central começa a lutar ativamente contra o seu próprio mercado, você não briga com ele, você foge. 3. A fuga silenciosa do capital europeu e o ouro. Nos bastidores da economia global, o capital europeu, mais calejado em crises financeiras, já fugia silenciosamente da América, convertendo títulos e ações em ouro e repatriando seus lucros. Bancos estrangeiros liquidavam títulos americanos em grande volume. Simultaneamente, o ouro, o refúgio tradicional em tempos de medo, começava a subir de preço sutilmente. Isso não era especulação.
Era a elite global e as instituições mais antigas do mundo migrando para o ativo que sempre sobreviveu ao colapso do papel moeda. A alta do ouro era o voto de não confiança global na estabilidade dos ativos americanos. O apostador audacioso Jesse Livermore. Entre os grandes jogadores, Jesse Livermore foi o mais audacioso e metódico. Mestre em entender a psicologia das massas e um dos maiores traders de todos os tempos, ele não apenas vendeu, ele apostou contra o mercado, short selling, e se preparou para lucrar com o pânico. Livermore viu que a euforia cegava as pessoas para a ganância. Enquanto investidores comuns compravam o sonho nos últimos dias de setembro, Livermore estava montando posições massivas de venda, pacientemente, esperando a faísca que acenderia o pânico. Sua estratégia era baseada na certeza de que a psicologia humana não muda. A ganância se transforma em medo, e o medo leva ao pânico irracional. Ele não estava jogando contra as ações. Ele estava jogando contra a mente humana. Suas posições renderiam fortunas quando o pesadelo começasse. Os últimos dias de ilusão. Quando o primeiro grande tremor atingiu o mercado em 28 de outubro de 1929, a Segunda-feira Negra, o Dow Jones abriu em queda livre. O pânico era evidente. Ainda assim, a máquina de propaganda da época trabalhou incansavelmente. Jornais pediam calma e políticos garantiam que era apenas uma correção temporária, incentivando as pessoas a comprarem na baixa. O dinheiro inteligente não acreditou em palavras, acreditou em números. Eles sabiam que quando todos estão alavancados, comprando com margem, uma pequena faísca vira incêndio. As chamadas de margem forçaram vendas em massa de investidores que não tinham mais dinheiro para cobrir suas perdas. A queda se retroalimentou até se tornar uma avalanche financeira. O ciclo vicioso estava ativo. Na famosa Terça-feira Negra, 29 de outubro, o pânico atingiu o auge. Telefones em Wall Street colapsaram, corretores não conseguiam mais lidar com as ordens de venda e fortunas se evaporaram em horas. Milhões de famílias perdiam suas economias, sua casa, o futuro de seus filhos. Mas para quem havia lido os sinais, aquele não era um desastre, era a colheita. A demolição controlada e a colheita da elite. Enquanto o público entrava em pânico, Kennedy, Baruch e Livermore executavam estratégias meticulosamente planejadas. Famílias ricas liquidavam as últimas participações, bancos europeus fugiam para o ouro e grandes seguradoras migravam para títulos do governo, o porto seguro da dívida. Era uma demolição controlada, conduzida por quem entendeu os ciclos da história. Eles não apenas se protegeram, eles usaram o pânico da massa para solidificar seu poder. Compra de ativos a preço de banana. Depois do crash, o dinheiro inteligente, que estava líquido, começou a comprar ativos a preços irrisórios. Terra, imóveis, empresas sólidas que faliram apenas por falta de liquidez. O crash foi a maior transferência de riqueza da classe média para a elite na história moderna americana. Influência política. Ao provar que estavam certos e ao serem os únicos com liquidez, esses players ganharam mais influência na reconstrução do sistema pós-crise, garantindo que as regras fossem reescritas a seu favor. A rima da história com o presente. O crash de 1929 não foi um acidente imprevisível, foi a consequência inevitável da ganância coletiva e da cegueira diante de alertas óbvios. E a lição mais assustadora é que a história está rimando alto hoje. Estamos vendo os mesmos sinais, só que com nova tecnologia. Sinal 1. A bolha do varejo. A especulação atinge a massa. Investidores de varejo investindo em ações de meme, criptomoedas de baixa qualidade e ativos de alto risco baseados em dicas de influenciadores digitais, não em fundamentos. É o engraxate moderno. Sinal 2. Alavancagem global. A alavancagem não está só na margem de ações. Está em todo o sistema. Dívida corporativa recorde, dívida hipotecária inflada e a alavancagem dos próprios bancos centrais, injetando trilhões de liquidez artificial. A pirâmide é maior do que em 1929. Sinal 3. O voto de não confiança do ouro. Bancos centrais e nações. Rússia, China.
estão comprando ouro em ritmo recorde, sinalizando a perda de confiança no dólar e no sistema fiduciário, o mesmo sinal da Europa em 1929. A diferença entre 1929 e hoje é a velocidade. O pânico de outubro de 1929 demorou dias para se espalhar. Hoje, com a tecnologia digital, a liquidez se move em segundos. O próximo crash não será uma semana negra, será uma hora negra onde a reação será impossível para quem não estiver preparado. Os mercados recompensam a preparação, não a esperança. A história está chamando. O dinheiro inteligente está se posicionando. Eles estão trocando ativos supervalorizados e baseados em dívida, o papel, por ativos de escassez comprovada e fora do controle estatal, o ouro moderno. Eles estão se tornando líquidos, esperando o momento da colheita. O crash virá. Não porque alguém quer, mas porque a matemática da ganância e da alavancagem exige. Sua única defesa não é esperar que o governo intervenha, mas sim agir como os grandes players de 1929. O próximo passo é a preparação e a liquidez. Se você está pronto para sair da cegueira coletiva e se posicionar como o dinheiro inteligente, é hora de agir. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sino para garantir que você receba o próximo vídeo, onde revelaremos as 3 métricas financeiras secretas que o dinheiro inteligente está monitorando para prever o próximo ponto de ruptura e como você pode aplicar a regra de ouro de Baruch e Kennedy na sua carteira hoje. Deixe seu comentário e me diga, qual você acha que é o engraxate do mercado de hoje? Sua preparação começa aqui.